Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido, tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio Fraternal. Agradecemos a presença de todos, encarnados, desencarnados, e ressaltando novamente a importância do Evangelho no lar. Principalmente nessa época que estamos passando, esse início de ano, reforçando mais uma vez a importância das reuniões semanais, da nossa união, dessa conexão entre as pessoas para que tudo flua melhor. O amor, a paz, o entendimento entre as pessoas, isso é que vai nos dar forças para enfrentarmos esses problemas todos, doenças, tristezas, mágoas, vibrações pelo planeta. Tudo isso é o que nos sustenta. Quem convive com o Evangelho no lar todas as semanas pode ter certeza que vai encontrar um alento, forças, entendimento maior entre as pessoas. Como nós fazemos? É a reunião das pessoas, como aqui na Fraternal, vocês estão vendo, todos no propósito de se melhorar, de se entender e de conhecer a palavra de Jesus. Ele com certeza nos ampara e nos dá diretriz dos nossos caminhos. Como fazer esse Evangelho no lar? A instrução, a orientação consta da nossa página na internet, fraternal.net.br. Quem se interessar, vá até lá, leia as orientações. Aqui nós usamos o Evangelho, escolhemos um tema aleatoriamente para comentarmos, para discutirmos, para crescermos juntos. Não necessariamente vocês precisam pegar uma lição do Evangelho. Existem muitos livros com mensagens importantes que com certeza nos trarão lições para melhorar a nossa vida, a nossa convivência, a nossa energia. Hoje aqui o nosso tema é um tema muito atual, eu achei muito pertinente. Uma coisa que estamos enfrentando diariamente numa onda assim avassaladora. O planeta todo está passando por uma dificuldade muito grande. E é relacionado ao nosso tema: perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Hoje quem vai fazer a leitura é o Paulinho. Prece inicial, a Nath, a Mara. Vamos abrir depois os comentários. A Kátia fará as vibrações e o Rubens a oração final. Esse é um roteirinho para quem quiser fazer o Evangelho no lar a ser seguido. Nath. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos, todos, unidos nessas vibrações de amor, de luz, nos envolver com a luz de Deus nosso Pai, nos elevando a Deus, nos elevando a Jesus Cristo, nosso Mestre, pegando nas mãos de Jesus e trazendo Jesus para dentro das nossas casas, dos nossos lares, e dizendo a Jesus: Mestre, eu estou aqui, a minha família está aqui, cuida de nós, nos envolva, nos proteja, nos abençoe, permaneça em nossas vidas, em todos os momentos, porque você, Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Cuida de nós. E juntos de Jesus, elevados a Deus e a Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, nós vamos fazer a prece, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Boa noite a todos. Tema de hoje: perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, são nisto que tendes necessidades de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraria nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo: a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura
é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-la à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças querem falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo os da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, eles estarão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. O tema de hoje, ele confronta e também questiona, né? E o Espírito ele é muito feliz em nos dar algumas informações a respeito. Via de regra, sim, questionamos Deus quando perdemos um ente querido. Questionamos Deus, isso é comum. Por que exatamente uma criança numa idade tenra, e nem às vezes vem ao mundo, né? Ela já nasce sem vida. Então, qual é a justiça de Deus perante alguém que vive durante 90, 100 anos? E o Espírito ele é muito claro nessa explicação. Nós fazemos uma análise com base nos nossos princípios terrenos. Princípios que nós acreditamos, não os princípios espirituais. Porque se alegamos então que a justiça de Deus não se faz presente quando ocorre um fato desse, e é claro que a gente precisa ressaltar que o sentimento de perda, ele é notório, ele faz parte exatamente dos habitantes deste planeta. Não nos esqueçamos, estamos num planeta de expiação e provas. Então todo o sentimento ele faz parte desse planeta. Mas voltando com relação à justiça do Cristo, a justiça de Deus, por que então leva-se uma criança em tenridade se ela poderia, ao nosso ver, futuramente realmente ter um futuro brilhante? Daí podemos questionar também Deus da seguinte forma: por que tantos nascem sem um braço, com demências críticas, com falta de membros, com idiotices e permanecem por longos anos aqui na Terra?
Ora, é um questionamento. Por que tantos nascem exatamente sem ouvir, sem falar e sem ver? Uai, onde está a justiça de Deus? Criticamos então mesmo esses que nascem dessa forma, e que são muitos que nascem? Então, o critério de análise que nós fazemos sobre se Deus é ou não justo é um critério terrestre, é um critério de uma civilização ainda muito precária nos conhecimentos espirituais. E assim somos nós. Fazemos parte dessa grande família que vamos questionar Deus. E é assim exatamente que vamos aprender exatamente que a justiça de Deus se faz presente a todo momento. Quem poderia afirmar, né, como diz aqui no próprio enunciado, que essa criança, pegamos a criança, mas os jovens, que foram exatamente em idade tenra, não poderiam futuramente ter alguns problemas mais sérios. Então é um questionamento. E só para finalizar, também temos que pensar assim da seguinte forma: por que eles permanecem aqui? Por que eles não vão? Então a gente aqui não está aqui para criticar a justiça de Deus ou o que realmente é melhor para esse espírito. E finalizando, a morte não se encerra, a separação não se encerra com a morte. Se estudamos a doutrina, temos a plena certeza que a vida continua, tanto lá quanto cá. Eu abro a palavra. Olha, eu não entendi muito esse texto, mas eu vou falar o que eu acho. Que tem tanta gente, como o Paulinho aqui falou, que tem tanta gente que nasce com sem visão, sem escutar, sem falar, sem um membro do corpo. É uma injustiça, né? Porque assim, a morte é normal, é o ciclo de vida. É normal, não adianta a gente querer viver a vida eterna para sempre, porque se a gente... É como assim, né? Eu vou falar... tipo, a gente se prende e fica assim para sempre, sendo que a gente podia fazer coisas mais legais, tipo... Eu tô presa na vida eterna, então eu vou ficar criança pra sempre. Eu nunca mais vou sair da infância. Aí eu nunca vou poder ir na montanha-russa. Eu nunca vou poder ir naqueles brinquedos que eu quero ir, só que tem que ser maior de idade. Então, a vida eterna não tem tanta graça. Não é legal não morrer. É o ciclo de vida, eu sei. Ninguém quer morrer aqui. Ninguém. Eu, por exemplo, um dia vou morrer, mas ainda tem muito tempo. Não precisa se preocupar com isso agora. Não precisa. E como o Paulinho falou, a morte não separa, né? Tipo assim, tem história assim que tem... a mulher perde o marido que morre no acidente. Não vai separar. Não vai. Eles podem até morrer. Mas no dia que ele morreu, você até não pode visitar ele lá no cemitério. Mas ele vem te visitar e olha. E olha e vê como você tá diferente. Você não pode nem escutar. Mas é assim. E a gente tem que se preocupar com o presente. Não com o futuro. A gente tem que se preocupar com o que está acontecendo agora. No futuro a gente se preocupa depois. Primeiro o presente, depois o futuro. Tá bom? É difícil falar depois de uma sapiência aqui da nossa Nath, né? Mas o tema de hoje é um tema que faz parte das nossas vidas, né? Com uma certa frequência. E eu até comentei há pouco que eu comparei esse tema a pessoas que se separam
por outros motivos que não são o desencarne. Então, por exemplo, quem não tem um familiar que foi morar em outro país, né? Houve aí uma separação onde a gente sabe que é para o bem daquela pessoa ou daquela família que se mudou, deseja esse bem, mas a gente não sabe em que momento vamos nos reencontrar com essa família ou com esse familiar que se mudou. Uma outra comparação mais próxima aqui da nossa Nath é os amigos de escola que mudam para outra escola, para outra cidade. Então, o desencarne, a morte, é mais ou menos isso. É uma separação momentânea que temos de um ente querido, de um familiar querido. E são, também dentro da sabedoria aqui da nossa Nath, coisas naturais. Coisas que irão ocorrer a todos nós, né? Então, como lidar, né? Esse é o ponto. Como lidar com essa separação? Dentro da doutrina espírita, a gente encontra aí um conforto, um consolo imenso, porque temos a certeza, através da doutrina, de que todos somos espíritos. Nós estamos na condição de encarnados e os nossos entes que já se foram estão na condição de desencarnados. Mas sentimos a presença deles, aqueles que nos foram mais próximos, com os quais convivemos mais. Então é uma separação momentânea, mas que não separa o sentimento que nós nutríamos uns pelos outros, né? Então é algo que o Espiritismo nos traz como um grande conforto, como um grande consolo. Sabemos que a separação é momentânea e que em algum momento nos reencontraremos, mas que a separação ela não aconteceu de forma definitiva, é momentânea. Hoje eu vou comentar porque eu vivi 3 perdas muito próximas, uma delas muito repentina. Um acidente levou minha irmã, uma pessoa inteligente, bonita, no auge da profissão, tinha uma vida inteira pela frente. Um dia ela estava em casa, no outro dia não estava mais aqui. Meu pai não aceitava. Então, assim, a morte, eu acho que é o aprendizado do desapego da matéria e do amor incondicional. Amor incondicional por quê? Um dia ele falou, preferia ela aqui, numa cama, mas do meu lado, do que ela ter ido embora. E a minha mãe, que já tinha um pouco mais de entendimento, se aproximava mais da doutrina espírita, falou para ele, você não acha que isso é egoísmo seu? Ela aqui, uma pessoa dinâmica, inteligente, que fazia tudo, não dependia de ninguém, ficar aqui presa? Não, isso é egoísmo. O amor de verdade liberta. Aí, infelizmente, para mim, ele não aceitou. Um pouco tempo depois, ele foi embora também. Minha mãe foi segurando, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito sensível, sensata. Ficou com uma doença grave. O meu pai faleceu de uma doença grave, não tinha cura, não tinha tratamento. E assim, eu vendo essas situações todas, passando por tudo isso, como a minha mãe disse, eu amo demais meu pai, minha mãe, minha irmã, minhas irmãs. Eu não quero ver ninguém sofrer. Deixa a pessoa aí. Aqui é uma escola, nós estamos numa escola. Uns passam de ano primeiro, outros não, outros voltam. Como a Kátia já falou e a Nath também, é um afastamento momentâneo.
E a gente consegue sentir esse amor que une uma pessoa a outra. E quando eu vi os meus pais sofrendo no hospital, doentes, não tinha jeito, foi com muita dor. Mas eu falei, não, eu amo e eu quero que eles fiquem bem. Tanto para um como para outro. Eu vi que não tinha mais jeito. Eu falei, por favor, se libertem. Voltem para casa. Não tem sentido uma pessoa lúcida e num corpo que é só matéria, que não tem mais sentido de ficar aqui. E, assim, eu acho que foi libertador, tanto para um como para outro. Sinto os dois, sinto minha irmã, minha mãe também sentia. Então, assim, isso é uma passagem. Desapegar da matéria, um aprendizado muito grande, muito difícil, mas que a gente consegue. E o amor, amor em tudo, um amor que liberta. Eu acho que esses são os maiores ensinamentos. Principalmente essa época que a gente está perdendo, entre aspas, muita gente, independente de idade. Então, eu acho assim, vamos ser gratos pela oportunidade de amar, de libertar, e depois um dia se encontrar, voltar e aprender. Esse é o mais importante, evoluir. Essa é a minha visão disso, da minha experiência. A Rosângela contou a vida dela, né? Casos que aconteceram com ela. E não existe dor maior do que a perda de um filho para um pai e para uma mãe. É muito difícil. Mas aconteceu um episódio, eu tive a oportunidade de participar de um ocorrido em que faleceu, desencarnou, uma menina de 9, 10 anos. E eu fui até o local onde ela estava, onde estava sendo feito todo aquele cerimonial. Chegando lá, a mãe muito desesperada, eu vi uma pessoa cumprimentando, falando com a mãe e falando assim, agora ela está com Deus. E a mãe, num desespero enorme, disse assim, mas Deus me deu ela, o lugar dela é comigo, Deus não podia ter me tirado, eu quero ela aqui comigo. E um desespero imenso. E o que você vai falar para essa mãe ou para esse pai? A única coisa que dá para fazer nesse momento é abraçar. Porque não tem palavras. As pessoas falam, mas não tem palavra. É o abraço, só o abraço. E é realmente muito triste. Mas aí depois que se passa um tempo, se você se apegar, se elevar a Deus e reconhecer que nós temos todos um Pai que sabe de tudo, que sabe o que tem que acontecer e o que não tem que acontecer, e um momento certo para tudo. No momento em que você se eleva, você se liga a esse Pai, a esse consolo, a essa fé, desenvolve essa fé raciocinada de que nós não somos imortais, aliás, nós somos imortais, nós não somos mortais, que nós estamos aqui num corpo, mas a nossa vida é a vida espiritual, e que é como já foi falado aqui, é só uma separação momentânea. Isso fortalece. Então vamos, em todos os nossos sofrimentos, não só perdas, não só esse sofrimento de perda precoce, que é muito doloroso, é muito doloroso e revoltante muitas vezes, como disse a Rosângela. Vamos nos fortalecer na fé, fortalecer a nossa fé de que somos imortais e vamos nos reencontrar. Vamos parar
de olhar as coisas com os nossos olhos terrenos e vamos olhar com os nossos olhos espirituais, com a certeza de que tudo vai dar certo e tudo vai se explicar. Eu gosto de dizer que Kardec veio matar a morte. Então, ele trouxe o Espiritismo e na codificação tem todas as informações de que a vida é eterna. A vida espiritual é eterna. E o Pai, na sua imensa bondade, nos manda aqueles espíritos iluminados que nos ensinam a lição do dia a dia. Chico tem uma citação que ele diz: somos espíritos numa vivência terrena, numa passagem terrena. Não pessoas terrenas numa passagem vivendo o espiritual. Nós somos seres espirituais. E se nós acreditarmos que somos espíritos aqui apenas passando por um aprendizado, por um momento de aprendizado, porque uma vida vista pela eternidade, ela é muito curtinha, é muito pequena. Ramatiz conta que Cristo só conseguiu viver 33 anos na Terra. Mesmo que ele conseguisse ficar aqui mais tempo, ele não conseguiria. Por quê? Porque o espírito dele era extremamente elevado e aqui na Terra é uma terra de expiação e provas, de energias densas, pensamentos densos, de provações. Estar encarnado é um prêmio para que Deus nos dá, para que só nesse momento de encarnados nós conseguimos evoluir. E ele, muito inteligente e sábio, nos dá a oportunidade de conviver com pessoas e perdas. Só que não existe só as perdas materiais ou as perdas espirituais. Existe a perda das esperanças. A esperança de viver, a esperança da alegria, a esperança de não ter a oportunidade. Não. A primeira coisa que eu sinto que devemos ter dentro de nós é a esperança de que as coisas vão melhorar. O ano passado, foram-se muitas pessoas embora, desencarnaram muitas pessoas. Mas, se nada nesse mundo está fora do seu lugar, as pessoas que se foram é porque elas estão preparadas para nos deixar. É um prêmio para elas. É um prêmio elas deixar esse invólucro carnal e conseguirem expandir a sua mente enquanto espírito, voltar a ver os entes amados que lá ficaram. Quem daqui não gostaria de fechar o olho e se sentir perto de um pai, de uma mãe que já se foi? Quem aqui não gostaria de poder ver aquele filho que você não viu crescer, porque ele foi antes? Mas tudo dá jeito, tudo tem jeito. E quando se crê de que somos seres amados, e eu falo muito nisso, porque o próprio Evangelho diz, na parte final do Evangelho, onde tem as preces, tem lá uma prece que me fez muito bem quando eu perdi meu filho, que diz assim: mãe, você não vai me ver, porque você está encarnada, mas eu te verei. E vira e mexe, eu sinto, sabe, o amor que vem desses espíritos que se foram, espíritos merecedores, porque nós só deixamos essa terra quando merecermos, porque chegou o nosso momento de fim dessa prova. Se olharmos de cima para baixo, do plano espiritual para cá, voltar para casa é um grande prêmio. Mas devemos fazer a nossa jeito de fazer o que viemos fazer: aprender, evoluir, entender. E isso, a vida, é a escola que nós temos aqui. É a oportunidade de crescer. Kardec diz: nascer, crescer, morrer e reencarnar. Ok. Façamos das partidas que se foram não uma dor eterna. Façamos essas dores, vamos transformá-las em energia para que eu vou fazer o meu melhor, para quando sair desta vida, eu ter a oportunidade de conhecer, ou voltar a abraçar todos aqueles que se foram. Eu
Acho que é isso. Ah, e Nath, eu quero morrer, tá? Eu quero um dia voltar para o plano espiritual, tá? Eu pretendo. É minha missão e acho que é a missão de todo mundo, porque a única certeza que temos é que um dia voltaremos para os braços do Pai. Mas é lógico que a Nath falou que ela não quer agora, né? E quando nós tínhamos a idade dela, também não queríamos, né? Com certeza, né, Nath? Nós temos muito para brincar, você tem muito para brincar ainda e para aprender. Uma coisa que a gente... A alegria que a gente tem de conhecer a doutrina, e quando que Jesus aqui nos colocou que nós teríamos um Consolador, e esse Consolador prometido é esse ensinamento, são esses conhecimentos que nos são passados por esses irmãos espirituais. Isso é o maior Consolador, mas talvez a maior dor que nós possamos ter, que é a perca de um ente querido, a perca, ou você não poder fazer absolutamente nada em função da morte. Falamos sempre, né, que se existe algo inevitável é a morte. Sim, é. Mas, mesmo sabendo que a morte é inevitável, nós ainda não nos acostumamos a aceitá-la no momento que ela chega. A gente sempre acha que poderia ser um pouquinho depois, né? Mas, como já todo mundo já colocou, tudo acontece no seu devido tempo. E o Pai, na sua imensa misericórdia, Ele nos proporciona essa escolha. Então, nós não sabemos aqui, enquanto encarnados, quais foram as nossas escolhas. Qual foram as escolhas daquelas pessoas que estão próximas da gente, ou o que estava planejado para que nessa encarnação acontecesse com esse ente que convive conosco. Então, não somos nós que devemos questionar uma coisa que é tão natural e tão óbvia, que é a morte. Nós temos que sim que aceitar a sabedoria do Pai, o amor do Pai, e como a Ione mesmo colocou, somente quem passa por essa situação você consegue colocar à prova aquilo que você aprende, aquilo que a doutrina nos explica, né? A perca de um ente querido muito precoce, no primeiro momento talvez baqueie a gente, mas uma coisa a gente tem que ter sempre em mente: não se trata de esquecer a pessoa que partiu. A saudade, ela permanecerá conosco sempre. Ela sempre estará próximo da gente. Porque a saudade permanece porque aquele ente querido, ele ainda continua nos nossos pensamentos. Não que nós tenhamos que ficar chamando ou querendo a presença dele, mas as lembranças dele, sim, essas permanecerão conosco. Então, o que partiu foi a matéria, foi aquele contato. Mas nós sabemos que dentro em breve todos nós estaremos reunidos novamente. Essa também é uma grande certeza. Então, que façamos a coisa certa, que continuemos aprendendo. Isso que a doutrina nos pede: instruí-vos, porque enquanto nós estivermos aprendendo, nós vamos começar, ou vamos estar sempre aceitando aquilo que é o desígnio do Pai. Eu só queria complementar, inclusive, o que a Ione e o Ricardo comentaram, e que todos comentaram aqui, né? Quando Cristo se refere naquela frase, deixem que os mortos enterrem os seus mortos, ele se refere exatamente a esses mortos que estão enterrando seus mortos, mortos na fé. E o tema de hoje resume muito bem tudo que nós falamos hoje, que é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Porque se não fosse assim, seria assim: seja feita a minha vontade. Por isso que seja feita a vontade do Pai.
Só para finalizar, alguns livros da espiritualidade nos informam, e não chegam todas as informações, mas um dia a morte não existirá mais. Quando? Bem, aí é uma questão de tempo. Mas não haverá mais esse invólucro, desse corpo, esse sofrimento. Seremos corpos fluídicos numa outra matéria em que não haverá mais a morte, não haverá mais o sentimento de perda. Quando isto vai acontecer, aí a gente não tem essa informação. Mas depende muito da gente, de a gente realmente fazer exatamente aquilo que o Pai nos pede. Muito bem. Bom, depois de todos esses comentários, das experiências trocadas, a lição que fica é essa: a matéria é passageira, né? Então, é difícil, é doloroso, mas é aquilo, a gente tem que aceitar a vontade do Pai. E cada um tem um caminho. Nós não somos todos iguais, não vamos trilhar as mesmas estradas, vamos sim, de vez em quando, nos encontrar, passar um tempo juntos, mas é o entendimento. Procurar estudar, procurar ler, procurar conversar com outras pessoas, trocar experiências, esse é o mais importante. A matéria é passageira. Que essa lição seja aproveitada por todos, não nos esqueçamos dela. E agora nós vamos passar para as vibrações, pensando naqueles que nos são queridos, nesses que já desencarnaram, mas que com certeza estão sempre presentes nas nossas vidas, e pensando em todos os que necessitam de um consolo, de uma palavra amiga, de uma energia boa, construtiva. Kátia. Neste momento, ainda envolvidos pelo tema de hoje, pelos comentários feitos por todos aqui, façamos com que essa energia, essa vibração do bem e do amor nos fortaleça, nos revigore e se estenda por muitos dias, até, quem sabe, até o nosso próximo encontro, ainda estejamos aqui com essa energia nos mantendo, nos sustentando. Então, que essa energia do amor e do bem promova em nós ações de melhoria, ações de nossa reforma íntima, e que possamos, quem sabe, nos tornar referências de coisas boas a todos que estejam ao nosso redor. Também pedimos nesse momento que essas boas vibrações sejam levadas a todos que delas necessitarem, aqueles que estejam privados de sua liberdade, talvez adoecidos em uma cama, num hospital, num presídio, vagando nas ruas, que todos eles recebam essa boa energia, a energia do bem e do amor que estamos emanando aqui neste momento. Todos nós, juntamente com os nossos espectadores e ouvintes. E que, quem sabe, essa energia seja tamanha, tão grande, que se estenda ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso planeta, e que todos que a receberem sintam esse bálsamo, esse afago, esse alento da energia do amor. Infinito e eterno Espírito do bem, dá-nos novas forças, novas energias, para que possamos corrigir e destruir todo o mal que existe em nós. Que nossa semana seja
bastante revigorante com as energias que nós recebemos aqui. Vamos agradecendo a todos aqui presentes, ao plano espiritual, pela oportunidade de estarmos aqui novamente e que possamos em breve estarmos todos juntos de novo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Amém. Bom, agora a nossa finalização com os nossos recados. A nossa Rádio Fraternal se encontra em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, todas as mais modernas. Acompanhem, assistam às palestras, música o dia todo. São coisas instrutivas, coisas que trazem boa energia. Nos acompanhem, vocês irão gostar com certeza. Agora a Mara vai falar também do nosso sorteado, porque estamos sorteando o Evangelho e também uma tela com pintura mediúnica, tá? Se inscrevam na página da Fraternal. Quem sabe você ganha um presente. A Mara vai falar agora quem foi o ganhador dessa outra semana. Foi o Jair, DDD 32. Parabéns, Jair. Finalizando, então, agradecendo ao plano espiritual, agradecendo a todos os que nos assistem, aos que nos ouvem. Tenham uma boa semana. Pensem positivo. Lembrem das lições e dos ensinamentos de Jesus, das nossas conversas, das conversas que vocês têm fazendo o Evangelho no lar. Fiquem em paz. Tenham uma boa semana e até a próxima. Obrigada.